Boa noite. Prazer e uma honra muito grande estar aqui hoje, palestrando nessa casa que a gente trabalha, na comunidade espírita Ramatiz. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a esse nosso banquete de luz, de mensagem de Jesus, e contem comigo. E como nós sempre pedimos a bênção a Deus para a condução do nosso trabalho junto aos nossos mentores, sugiro que fechem os seus olhos, elevem o pensamento a Deus, respire profunda e lentamente, permita-se sentar confortavelmente, relaxar o corpo, abrir o coração, rogando a Deus a presença em seu coração, em sua mente, em seu corpo, em seu espírito, que cada um de nós possamos sair daqui melhor do que chegamos, que cada um de nós possamos ter o benefício de sermos intuídos pelos nossos mentores, pelos nossos anjos da guarda, que nos auxiliam sempre, que nós possamos, através dessa noite, receber a presença sublime do nosso querido amigo Jesus de Nazaré, nas mensagens que vamos estudar, trazidas por Chico Xavier e Emmanuel, que o Senhor, nosso Jesus, nos auxilie e expanda a luz desse entendimento também para as nossas casas, para os nossos familiares e especialmente para a nossa rotina, que possamos vivenciar as lições de hoje no nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe. Que assim seja. Então, eu gosto de deixar livre, aberto, para quem tem alguma pergunta, para alguém queira falar alguma coisa, quem queira fazer um comentário, pode levantar a mão que a gente dá a palavra e a gente responde. Porque hoje a gente vai fazer um estudo, a gente vai entender um pouco mais juntos das mensagens de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho, a Bíblia, ela foi escrita pelos apóstolos, bem depois, após a morte de Jesus, e que essas mensagens trazidas no Evangelho são diretrizes e que são muito ricas em seus desdobramentos. Muitas dessas mesmas frases têm interpretações e perspectivas diferentes nas mais variadas religiões, pelas mais variadas pessoas. A mesma mensagem que muitas vezes vai trazer a concórdia, a paz, o amor, a caridade, muitas vezes foi usada na Idade Média para trazer morte, para trazer perseguições. E nós, espíritas, temos uma interpretação do Evangelho, que existe no Evangelho segundo o Espiritismo, por Allan Kardec, e também pelos outros autores espíritas, como é o grande autor Chico Xavier, grande médium de psicografia, que psicografou um livro muito simples, mas profundo em sua essência, que é o livro Vinha de Luz. E hoje nós estaremos realizando o estudo do capítulo 28 do livro Vinha de Luz, que nos traz o título Em Peregrinação. Paulo, aos Hebreus, disse: porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Olha que frase!
E quantas interpretações caberiam nessas frases? E Emmanuel traz a interpretação dele. E nós traremos a nossa interpretação, a nossa perspectiva diante dessa lição. A peregrinação é conceitualmente uma viagem que se faz especialmente por motivos espirituais. Peregrinação à cidade de Aparecida, peregrinação a Israel. Então, os religiosos faziam muitas peregrinações com motivos espirituais. E o que Emmanuel traz nessa perspectiva, aqui dessa lição, de em peregrinação, é justamente isso, que estamos realizando uma viagem aqui no orbe terrestre. Então, Emmanuel traz: risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Risível é digno de risos, ou seja, cômico, engraçado, é o quanto o homem acha-se habilitado de se apropriar das coisas. Não será a Terra comparado a um grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem educativa? Pergunta Emmanuel. E a grande pergunta que se desdobra dessa pergunta de Emmanuel é: o que realmente é meu? Quando eu falo a minha esposa, mas é minha mesmo? O meu filho, será que é meu mesmo? O meu corpo, a minha profissão, o que será realmente meu? O que nós realmente levamos dessa vida quando terminarmos a nossa vida na matéria? Isso é um questionamento extremamente profundo, porque do que adiantaria você carregar uma mochila durante anos da sua vida e depois você ter que deixar aquela mochila? Então, qual é o objetivo final da nossa vida? O que é realmente de cada um de nós? O que é realmente meu? Os bens que nós escrituramos, a terra? Não. Considerando a existência terrena rápida, fugaz, considerando que nós estamos aqui em passagem e logo deixaremos toda a matéria, essa propriedade ela é ilusória. Mas nós temos sim a capacidade, a possibilidade, a oportunidade de levar daqui a obra realizada em benefício das pessoas, o mérito da obra realizada em benefício das pessoas, em benefício da vida, em benefício da evolução própria e dos nossos familiares. Uma mãe que se nega a liberdade de ir e vir para ter o seu filho, para cuidar do seu filho, para educar o seu filho. Um pai que nega a si mesmo em seus desejos de viagens, por exemplo, para poder cuidar da sua família, para poder prover a sua família. Os caminhos que se dividem na vida de uma pessoa, em encruzilhadas onde ele olha para um lado e olha para o outro, eu tenho duas alternativas. Eu poderia deixar totalmente essa responsabilidade, por exemplo, do meu pai idoso, deixa que meus irmãos se viram com isso, ou deixa que o serviço social da prefeitura cuida dele. De repente vem a escolha, mas essa obra de um pai que cuida de um filho, de um professor que cumpre a sua função dando aulas, ensinando, de um filho que cuida do seu pai idoso na vida, no final da sua vida,
e que deliberadamente escolhe o caminho mais difícil, realiza uma obra em benefício das pessoas, em benefício da vida e em benefício da própria evolução. Esse é o grande objetivo e significado da vida. Nós estamos sobre um planeta. Nós vivemos em um corpo material que nos garante um substrato físico concreto para que possamos trazer aprendizados, informações à nossa própria mente. Porém, quando essas informações, esses aprendizados, essas lições de cunho transcendente, espiritual, essencial, são aprendidos, a matéria já não se torna mais necessária. Nós sabemos que os espíritos evoluídos, iluminados, já não têm mais necessidade de reencarnar, porque já aprenderam o que precisavam aprender aqui. E se nós estamos aqui hoje encarnados, na experiência terrena, é porque nós temos muito a aprender. E a matéria é um auxílio nessa trajetória evolutiva. Não a finalidade, mas um meio pelo qual. Quando nós estamos desencarnados, nós temos mais livre a formação de uma realidade através dos nossos pensamentos. Então, é muito comum nós atendermos nos nossos grupos mediúnicos espíritos que chegam desencarnados, obviamente, e que não sabem que estão desencarnados. Por quê? Porque ele entra dentro de uma ilusão aonde, fora da matéria, ele cria uma realidade ao redor dele e dentro do conjunto de espíritos sofredores que formam lugares espirituais, que é o umbral. O umbral é um lugar espiritual criado pela força das mentes desequilibradas de espíritos, de pessoas que morrem sofrendo. E nós, encarnados, temos a oportunidade de, estando encarnados, não ser puxado e levado para essas zonas de sofrimento ao nosso pensamento de ódio, de raiva. Uma pessoa encarnada que tenha um pensamento de autodestruição, ele continua preso ao corpo e com a chance de permanecer dentro dessa concretude. Um espírito desencarnado que tem um pensamento de autodestruição, ele é automaticamente, por atração, tragado para regiões umbralinas, trevosas, dolorosas, de muito sofrimento. Então, a oportunidade que a gente tem, estando na matéria, é a oportunidade que nós temos de, estando na matéria, ter uma estabilidade para cultivar o crescimento do espírito. E Emmanuel continua: os bens espirituais podem ser entendidos como valores inalienáveis que podem ser acumulados e que brilham em quem os possui, aqui e na vida eterna. Essa parte não é do Emmanuel, tá? É uma colocação minha, agora que eu lembrei da pesquisa que eu fiz. Alguns exemplos desses bens espirituais que não são subtraíveis é o que você aprende. Se você aprende uma língua nova, ninguém te tira isso. Após a morte, você leva. Se você aprende a amar, se você aprende a ter sabedoria, ou seja, o discernimento do que é certo e do que é errado, o discernimento do alcance que você tem para mudar as coisas, o discernimento de perceber as coisas que você não pode mudar e que você tem que aceitar como é, a autoconsciência, a consciência de si mesmo, a percepção de quem eu sou, o que eu estou fazendo, para onde eu vou, a autoconsciência, o encantamento, a capacidade que nós temos de nos encantar, de admirar, de
Viver o momento presente é um bem espiritual. É um bem que nós cultivamos na matéria e que após a morte a gente leva. O amor, a empatia, a compaixão, a caridade, a criatividade, o interesse, no sentido da curiosidade, de se interessar pelas coisas, pelo conhecimento, a capacidade imaginativa, a criatividade da imaginação, são bens que são cultivados durante a matéria, durante a existência na matéria e que nós levamos daqui. O bem-estar espiritual é uma sensação de bem-estar que se experimenta quando se encontra um propósito na vida que envolva um significado último. Esse bem-estar que nós tanto procuramos, de um modo geral, nós encontramos quando nós estamos com a consciência leve da realização da nossa função, do nosso propósito. A sensação de dever cumprido, de realização, de propósito feito, é a sensação de bem-estar e de leveza que o ser humano pode encontrar. Por um outro lado, às vezes a gente acha que as leis de ação e reação, de causa e efeito, as leis kármicas. Você matou uma pessoa lá no passado, cuidado, você vai ser assassinado. Você decepou mão lá, penalizando as pessoas por ter roubado, na próxima encarnação você vai vir sem braço. As leis kármicas, que são reais, elas acontecem. Mas às vezes a gente tem a impressão que as leis kármicas, elas estão externas em um Criador, em um Deus punitivo, que lá de fora fala, você fez isso, então agora você vai levar um raio na sua cabeça aí, porque você fez isso, você merece sofrer. Porém, isso não é verdade. Toda a lei divina está no coração de cada um. Somos feitos à imagem e semelhança do Criador. E é essa imagem e semelhança do Criador que nós temos que contém a lei, que fala que você não pode fazer ao outro o que você não gostaria que fizessem com você. Então, quando você faz a outro, como quando você rouba, quando você agride, quando você manipula, quando você mente, é a sua própria consciência que te condena a um sofrimento semelhante para o aprendizado, dentro de uma lei divina. Porém, se você percebe isso de antemão e tem em seu coração o arrependimento sincero, aquela penalidade que você precisaria cumprir pelo fato de ter errado, pelo fato de ter infringido as leis da fraternidade, elas não acontecerão. Essas penalidades, elas são atenuadas, elas são zeradas quando você aprende. Porque o motivo do sofrimento do ser humano, a razão de existir, porque a gente questiona, né? A gente vê uma criança, eu sou médico, psiquiatra, e na época da faculdade eu fiz pediatria, e eu olhava aquelas crianças ali nos leitos da enfermaria de pediatria e ficava, meu Deus do céu, uma criança tão pequenininha, 1 aninho, já sofrendo aquele tanto, pertinho da morte, inclusive. Então a gente fica questionando, mas será que Deus existe? Deus não era justo? Por que uma criança está vivendo isso? E aqui a gente começa a ter uma visão mais ampla de percepção de uma realidade mais profunda e de que aquela criança não é uma criança para sempre, ela está criança. Eu estou quem eu sou, você está quem você é hoje. Você não é quem você é hoje, nem a sua própria personalidade que você tem é sua, porque você tem várias outras personalidades de encarnações anteriores. Então aquela criança é um espírito imortal, que algum motivo tem debaixo da bondade divina para sofrer daquele jeito, com o objetivo de quê?
O quê? Evoluir. Aprender e evoluir. Porque a evolução, ela acontece à medida que a gente aprende. À medida que a gente tem a capacidade de absorver um campo de ação mais amplo. Desde o átomo até o anjo. São organizações conscienciais que vão evoluindo e se ampliando no entendimento, na percepção de realidade e principalmente no espectro de ação. Então o átomo, ele tem uma consciência. Ele tem um núcleo, ele tem uma eletrosfera, ele mantém o elétron ligado a ele, ele constitui a matéria, assim como um ser humano também. Então, as necessidades espirituais podem ser alcançadas através de uma busca de significado e de propósito da vida. Quantas pessoas vivem sem propósito? Quantas pessoas acham que o propósito é ser o máximo da música e de repente está lá em cima do palco e entra em depressão? Por quê? Porque não consegue sentir o propósito da vida, a necessidade de dar e de receber amor. O ser humano foi feito para ser relacional. Deus, através da subjetividade até artística de Jesus Cristo, por incrível que pareça, quando a Terra era uma bola de fogo, Jesus Cristo já era um espírito evoluído e orientou a evolução dentro da Terra, na Terra. Então Deus ainda, através de Jesus, teve a habilidade de falar, peraí, para eles sobreviverem, eles vão ter que juntar pelo menos duas pessoas, um homem e uma mulher, para ter filhos. E aquela espécie vai prosperar. Uma espécie que não se ajunte com os outros semelhantes, que não contribui a um sistema, a uma família, essa espécie ela não vai deixar descendentes e nem não vai ter progresso. Então, nós temos essa necessidade de dar e de receber amor, de perdoar, essa necessidade espiritual. O quanto fica mais leve quando você perdoa, quando você desiste. Como terapeuta, eu vejo pessoas guardando mágoas durante anos. Às vezes, eu atendi uma senhorinha de 70 e poucos anos e ela ali, chorando, ela falou, doutor Jim, eu só queria ter recebido um abraço do meu pai. Eu não tive. E ali aquela mágoa estava dentro do coração dela durante a vida inteira. Ela não teve o abraço lá na infância. Vida inteira, 60 anos, 65 anos, mantendo aquela mágoa. Mas que naquele momento, aonde eu conduzi, propus o perdão, a aceitação, o entendimento, o receber da vida como ela é, aquele alívio maravilhoso aconteceu. Um perdão em relação ao Pai, o auto-perdão. São necessidades espirituais, o sentimento de esperança, de força, de harmonia, de confiança. E isso a gente só encontra unindo-se a um grupo. Expressão de valores e crenças pessoais, práticas espirituais, que é o que nós estamos fazendo aqui, o uso da criatividade. E falando um pouco nessa terra comparável a um grande carro cósmico, onde se encontra o espírito em viagem evolutiva, eu trouxe esse calendário cósmico aqui. Ele foi concebido por Carl Sagan, porém, essa imagem tem um outro autor aqui. Mas o que é esse calendário cósmico? Ele propôs que se a criação do universo tivesse ocorrido em um ano, aqui está janeiro, fevereiro, março, abril, aqui ó, em setembro, nós temos o que é conhecido hoje, ou seja, desse ano inteirinho, nós temos a vida
surgindo no último ano, no último mês. Então, a maioria do tempo da criação do universo, do tempo que o universo teve, e o ser humano que nós estamos aqui, ele foi concebido nesse último minuto da existência do universo. Toda a existência do ser humano está acontecendo no último minuto do ano da existência do universo. Se a criação do universo tivesse acontecido um ano atrás, no último minuto do ano, não é o último dia não, no último minuto do ano estaria o ser humano. E nós viemos para cá, vivemos 70 anos, 80 anos, e achamos que esse tempo da nossa pequena existência é tudo. Se a criatura permanece na abastância material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente com vistas ao mesmo destino, apesar da condição de segunda classe transitória. O objetivo de todos é o mesmo. Então, é um trajeto que você faz. Você pode fazer esse trajeto numa Ferrari, você pode fazer num Fusquinha, e está tudo certo. O importante é que todos vão para o mesmo destino. E que não é... E hoje nós temos aí uma sociedade onde existe o culto à ostentação, aos bens materiais, como se isso fosse a finalidade da vida. E não é. O trabalho, o dinheiro, os bens materiais são meios pelo qual nós sobrevivemos. Mas a finalidade, ela é outra. Ela é mais profunda, ela é mais intensa. Só para a gente ter uma noção, quando a gente fala de posses, né? Nós estamos falando aqui de posses, de apego aos bens materiais. Apego, inclusive, aos familiares. Então, nós atendemos pessoas que eram pessoas de fervor, de fé, pessoas boas, pessoas honestas, que, em se desprendendo da matéria, por simples apego, e não é tão simples assim, é complexo esse apego, não consegue seguir o seu caminho após a morte, pelo apego às coisas, pelo apego à casa, pelo apego aos vícios materiais. Então, eu mesmo na minha adolescência tive a perda da minha avó, que era uma mulher muito fervorosa, era uma mulher muito honesta, muito trabalhadora, e ela morreu de câncer. E o tanto que ela estava apegada à família, ao cuidado com a família, o tanto que ela era uma matriarca cuidadora e protetora, ela, ainda em espírito, ficou muito tempo na casa dos meus tios, ali. Eu percebia a presença dela, cheguei a conversar com ela por uma incorporação que aconteceu lá, e ela demorou mais de 10 anos. E ela era uma pessoa boa, fervorosa, religiosa, muito católica. Mas, quando ela via os filhos, já adultos, sofrendo, passando dificuldade financeira que estava na época, ela ficava ali tentando resolver. Então, esse apego às coisas, apego às pessoas, ela não conseguia sair dali. Então, o objetivo da nossa vida é a gente aprender com a matéria, mas de forma desapegada. E nesse desapego, a gente que fica aí batendo no peito falando aquela casa é minha. Olha aí, ó, o telescópio Hubble revelou cerca de 100 bilhões de galáxias. E esse número pode chegar a 2 trilhões. Porque o ser humano tem a sua limitação de enxergar galáxias. Cada galáxia vai ter, em média, se considerarmos planetas do Sistema Solar, o total de planetas na Via Láctea pode chegar a 10 trilhões. Via Láctea é uma galáxia.
se nós temos aí 2 trilhões de galáxias. Cada galáxia tem 10 trilhões de planetas. O tamanho do universo, os cientistas estimam 70 sextilhões de estrelas no universo. Os astrônomos observam que a área do universo observável é de 93 bilhões de anos-luz. E eu tô com um pedacinho de terra meu lá, que eu acho que aquilo ali é o máximo. Eu pego um aparelhinho celular e tem um apego, desgramento, a criança deixa cair no chão, eu vou lá e querer estrangular a criança por causa daquilo. Então, desapegar da matéria é um exercício que nós precisamos. E eu vou explicar mais detalhes por quê. Se exibe traços menos belos, palavras de Emmanuel na lição, ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se de indumentária tão passageira quanto as mais lindas roupagens do próximo, na peregrinação em curso. Então, nós temos uma sociedade hoje que vive uma ditadura da beleza, uma ditadura do procedimento estético, uma ditadura das cirurgias, uma ditadura da ostentação do corpo. E quais são os efeitos desse culto exagerado à aparência? Então, a gente observa ocasionar transtornos alimentares, aonde a pessoa tem uma autoimagem deturpada, aonde comete exageros, aonde qualifica as outras pessoas já pela aparência, aonde existe muitas vezes o preconceito contra deficientes físicos, preconceitos contra negros, preconceito contra obesos, preconceitos de que só está considerando a roupagem material. Então, Emmanuel nos explica que tanto faz a beleza ou a falta dela. Esse não é o principal. E as pessoas muitas vezes vivem apegados como se isso fosse principal. Inclusive, em muitas passagens, nós temos a sugestão dos espíritos de que a beleza física é um grande desafio. Por quê? Porque traz à pessoa poder, assim como o dinheiro. Jesus, quando disse mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, não é que ele estava condenando a riqueza, mas ele estava falando que a aprovação do rico é muito maior do que a aprovação de um pobre. Por quê? Porque o rico tem a oportunidade de não conviver. Ele tem a oportunidade de não fazer uma caridade. Ele tem a oportunidade de não compartilhar espaço. Ele tem uma oportunidade, digamos assim, ele tem um conforto a mais, uma proteção a mais, que a pessoa fica menos exposta às dificuldades da vida. Então, como nós viemos para evoluir, e nós estamos aqui em uma passagem transitória, nós percebemos que o excesso de apego à aparência física e aos bens materiais acaba trazendo prejuízos. Até porque, quando a pessoa morre, ela vai fazer o quê? Vai ficar lá apegada àqueles bens materiais, apegada às guerras, por exemplo. A gente sabe que existem regiões umbralinas em guerra, desde a Segunda Guerra Mundial, desde a Primeira Guerra Mundial, aonde aqueles espíritos, aquelas pessoas que estavam ali guerreando, morreram ali na guerra, e a guerra continuou em espírito, porque a mente deles está apegada à guerra, de uma forma que eles criam um lugar espiritual, mental, aonde eles dão tiro, eles levam tiro e continuam dando tiro, leva tiro e tentando se matar um ao outro e não
se matam um ao outro e ficam ali séculos, milênios, presos naquela ilusão no qual eles se colocaram pelo apego. André Luiz é um autor espiritual, né, que Chico teve várias psicografias dele. Ele passou muitos anos no umbral até que pudesse fazer uma oração. Enquanto ele estava ali, dentro daquele pensamento cíclico de morte, de dor, de sofrimento, porque ele tinha acabado de morrer, todo mundo morre. A maioria das pessoas, né? Não todo mundo, mas a maioria das pessoas morrem em sofrimento. Ele passou anos e anos até que ele pudesse ter uma lembrança de orar, de fazer uma oração. E por incrível que pareça, o mentor dele estava ao lado dele o tempo todo, tentando falar com ele, só que ele não escutava. Por quê? Porque o padrão vibratorial muito baixo. Então, o padrão de vibração que a gente sustenta no dia a dia é um bem imortal, é um bem eterno, é um bem que nós levamos para onde a gente for, que ninguém pode tirar esse bem. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações, discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Então a gente faz essa comparação da vida material e a vida espiritual. Se não me engano, nós temos 5 vezes mais espíritos desencarnados do que encarnados. Eu acho que foi a última estatística que eu escutei. 20% de espíritos no orbe terrestre encarnados, 80% desencarnados. Então, a oportunidade de estar vivo é uma oportunidade relativamente rara, difícil. Você vai viver aqui 80 anos, mas de um modo geral você vai passar 400, 600, 800 no plano espiritual, aonde você estará muito mais sujeito às leis de ação e reação de uma forma muito mais rápida e imediata. Ou você vai estar num sofrimento grande, ou você vai precisar de um despertar para habitar nas colônias materiais, nas colônias espirituais, desculpa. A transição planetária, né? Vocês sabem que a gente está passando por uma transição planetária, onde o nosso planeta, hoje, é um planeta de provas e expiações. Ou seja, onde a gente é colocado à prova, onde o ensinamento que a gente angaria do Evangelho, de Jesus, o ensinamento da fraternidade, é colocado à prova. E expiações são quando os sofrimentos vêm nos trazendo lições. E como que a gente vai ter esse sentimento de posse tão grande se nem o planeta a gente tem garantia que a gente vai ficar aqui? Não temos garantia. O corpo já não fica, né? O corpo vai ficar na Terra e o espírito, quando desencarna, ele segue. Inclusive, existe nas transições planetárias migrações entre os planetas. Então, o planeta ele precisa ter uma certa homogeneidade de consciências no sentido do padrão vibratorial para que ele evolua. Então, se fica um número mesmo que pequeno de espíritos muito trevosos, apegados à matéria, apegados ao ódio, à raiva, o medo, e uma outra parte de espíritos em um planeta jamais evoluídos, trava o processo. Então, os espíritos que conduzem a evolução nos orbes, nos planetas, eles fazem esse programa de migração. O planeta vai transitar de provas e expiações para regeneração, como é o caso nosso, aonde já não vão haver tantos sofrimentos quando a gente estiver em plena regeneração. Ele precisa transitar de um planeta para o outro. Para quê? Para ou
se retirar desse planeta. Os espíritos que não estão preparados para um planeta de regeneração, quando esse planeta, ou a humanidade desse planeta, tem condições disso, ou por um outro lado, um espírito, uma pessoa, um espírito mesmo, né, que evoluiu muito nesse planeta, ele recebe a oportunidade de sair desse planeta e ir para um planeta mais adiantado no sentido evolutivo. Então, nós estamos nesse momento com o ganho do livre-arbítrio, saindo da ilusão das programações de sobrevivência. Então, para que nós sobrevivêssemos como animais que fomos nessa escala evolutiva, nós precisávamos de programações instintivas, que são realmente os instintos nos animais. E esses instintos nos animais, eles os mantêm vivos, e a evolução é muito mais lenta. Porém, quando o ser humano ganha o livre-arbítrio, essa evolução começa a ficar mais rápida, porque nós temos a condição de reprogramar esses padrões que antes eram de sobrevivência. Por que dá mais audiência um programa policial, um programa com notícias ruins, do que um programa, por exemplo, de uma palestra de cunho espiritual, de cunho essencial? Por quê? Porque as pessoas, ainda nessa programação de sobrevivência, buscam o que é sofrimento, buscam o que é dor. Por quê? Para fugir dela. Ainda numa situação, ainda de um sentimento de ameaça. Porém, quanto mais nós evoluímos, menos nós nos sentimos ameaçados. Até porque o que é real não pode ser ameaçado, segundo já o ensinamento budista de milênios. O que é real não pode ser ameaçado. Tudo que pode ser ameaçado é ilusório. Se a vida é ameaçada, no sentido, essa vida que a gente está vivendo desse jeito, ela não é real, ela é ilusória e transitória. O que é real é eterno. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam, diz Emmanuel nessa lição. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações modificações a cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Então, como eu já havia pontuado, a função do corpo e da vida material é trazer um substrato mais concreto para que o espírito possa evoluir. Porém, nós temos uma passagem pela matéria e uma volta a esse mundo espiritual quando a gente consegue fazer essa trajetória evolutiva. Então, olha o ensinamento que existe no nascimento, na infância, na vida adulta e na morte. Qual que é o ensinamento? É exatamente a transitoriedade de tudo, a inconstância do contexto atual que logo em seguida vai ser modificado. E ele modifica para um caminho. E quando a gente percebe esse caminho, a gente tem a oportunidade de agir sobre esse caminho, para esse caminho, priorizar aquilo que é realmente importante. E, como eu disse, a vida entre as encarnações, ou seja, enquanto espírito, é uma vida onde a gente evolui sim, mas a evolução lá é mais lenta. A oportunidade da existência na Terra, ela foi concebida, a encarnação, a humanidade como é na Terra, ela foi concebida para ajudar o ser humano a evoluir nesse nosso planeta, que é um planeta escola e hospital, ao mesmo tempo de tratamento, né? Então, é uma grande oportunidade
da vida material, a qual segue um planejamento reencarnatório, aonde você pediu para vir com tais e tais condições. Você, exceto nas encarnações compulsórias, que na verdade são orientadas para a evolução daquele espírito, mas ele não pediu. Mas a grande maioria de nós, principalmente nós que estamos aqui, que já conseguimos despertar um pouquinho, que já vemos o espiritismo e percebemos o quanto ele faz sentido, que nós já percebemos as coisas da transcendência, nós, na maioria de nós, não somos compulsórios. Compulsórios muitas vezes vêm em situações de sofrimentos maiores, deformidades físicas, mentais, transtornos graves, por exemplo. A maioria de nós pedimos, eu vacilei com aquele ser humano, com aquele fulano de tal. Traz ele como minha filha hoje, para eu cuidar dela e eu pagar essa dívida que eu tenho com ela. Porque essa dívida me atrasa o meu crescimento. Traz fulana para o mesmo contexto da minha vida, que a gente vai casar de novo e eu vou ter a oportunidade de não agredi-la ou assassiná-la como eu fiz na encarnação passada. Então, nós temos um planejamento reencarnatório para que essa oportunidade de vida seja grandiosa e poderosa. Se não estás cego, pois, para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina a tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Então, é hora do exame em tempo. Feche os seus olhos. Respire profunda e lentamente, sentindo a sua própria respiração, já se preparando para a realização do passe. Antes, os passistas, só um minutinho, os passistas, respire profundamente e reflita agora como você tem aproveitado a sua encarnação, as horas e os dias, o que você se ocupa, o seu trabalho, a sua família, quais são os bens eternos e espirituais que vocês têm cultivado. Aos passistas, pode iniciar o passe. Cada um de nós que aqui nos encontramos, elevando o pensamento a Deus, a Jesus de Nazaré, talvez visualizando a figura meiga desse querido rabino, talvez encontrando paz na visualização de uma paisagem, de um céu azul, as águas de um riacho correndo tranquila. Talvez você se encontre em uma clareira na floresta. Busque o seu local de paz, de elevação, para receber do seu mentor, de Jesus, as sugestões claras de modificação objetiva e prática em sua vida, que te levará ao cultivo desses grandes bens espirituais, que te levará ao final da sua vida um olhar e um sentimento de que valeu a pena, de que você volta à pátria espiritual com a missão reencarnatória cumprida, com os débitos quitados, com os méritos que falam em seu benefício. Reflita agora
sobre a caridade. O quanto tem sido caridoso ou caridosa, o quanto tem sido benevolente, o quanto tem perdoado aos seus irmãos, o quanto tem aproveitado a oportunidade de uma palavra amiga, de uma palavra de consolo, o quanto tem aproveitado a oportunidade de uma escuta fraterna das palavras de alguém que sofre, o quanto tem a oportunidade de praticar a calma e a paciência diante daqueles que te irritam, diante daqueles que te perturbam, o quanto você tem cultivado esses valores espirituais do amor, da paciência, do perdão, da caridade. Respire profunda e lentamente, como inspirando uma luz branca e radiante que entra em seu corpo através da respiração e se espalha, equilibrando o seu organismo, fortalecendo os seus sistemas orgânicos, a sua mente, a sua saúde. Abre o coração. As energias benfazejas do passe. Abra o coração. Há uma vibração mais alta. Abra o coração. A fé que excede todo o entendimento. Coloca nesse momento nas mãos de Deus as suas demandas, as suas necessidades. Coloca na mão de Deus a sua vida, o seu destino. Coloca na mão de Deus a sua família, as suas atitudes. Receba as bênçãos desse momento sublime da visita de Jesus de Nazaré. E trazendo com você a harmonia e a paz do passe magnético espiritual, você vem voltando e ao seu tempo poderá abrir os olhos. Muito obrigado a todos.